Eu vou passar nele todo o papel machê, lembrando os detalhes das laterais, e logo em seguida eu trago ele pronto, todo com papel machê para vocês verem. Voltei com as peças finalizadas, colocada todo o papel machê, né? A cola com água diluída e os pedaços de papel em toda a superfície, né? Note que os detalhes também, aqui nessa detalhes vazados, né? Tanto fora como dentro, coloquei com calma para dar forma, né? Da mesma forma, o careta. Você deixa ao sol para secar ou em ambiente sombreado, só que vai demorar mais a secagem. E ele vai ficar bem resistente. Aí você pode me perguntar, né? Vocês podem me perguntar: precisa de mais de uma camada de papel? Eu, particularmente, acho que não, né? Aí vai de acordo com o gosto de cada um. Depois que tá tudo seco, aí nós vamos pegar a massa corrida. Massa corrida eu pego com a mão mesmo. E em camadas finas, né? Nós vamos passar a massa corrida por toda a peça. Nós vamos passar por toda a peça. Aqui também, nos chocalhos, enfim. Vamos passando a massa corrida em camadas finas, porque vai ter o processo de lixamento, né? Bom, vou terminar de passar a massa corrida tanto no careta como na tabuleta e vou colocar ao sol, tá? Em média de 1 hora de secagem, tanto na parte do papel machê como também na parte da massa corrida. E depois é a parte de lixamento. Bom, depois de 1 hora, note que ele fica mais resistente, né? Todos os dois lados foram colocados massa corrida, né? Nos detalhes também, nas laterais, tanto do careta como da tabuleta. E aí vem o processo de pegar suas lixas, seus pedaços de lixa e lixar a peça toda de maneira leve. De maneira leve, lixar a peça toda. Lixar a peça toda. O que permite ela ficar lisa e ajuda para as cores, né, das tintas ficarem bem vivas. Dá um acabamento maravilhoso na peça. Então, vou lixar toda ela de maneira leve, sem esquecer nenhum detalhe. Uma dica importante: pego um pedaço de lixa, eu corto uma tira para me ajudar a passar nos detalhes. E assim lixo toda a peça. Da mesma forma, aqui nos chocalhos vazados. E aí vamos para a pintura. A peça lixada, resistente, nós vamos pegar
Vou deixar de lado a tabuleta e vou pintar o careta. Essa proposta traz o sol, traz a máscara e traz o chapéu. Para ficar bem definido, eu vou pintar o chapéu de uma cor, o sol de outra, a máscara toda de uma cor, porém eu vou dar detalhes dessa pintura da máscara. No outro lado, eu vou pintar unicamente de uma cor. Se caso você deseje utilizar a peça separada, você pode pintar os dois lados. Colorido, né? No caso. Na tabuleta, eu vou pintar de uma cor, a parte quadrada, e os chocalhos de outras cores. E logo em seguida vou fazer o letreiro, né? Vou fazer a frase da tabuleta. Mas vamos lá para a pintura. Vou pegar o amarelo. E aí pode ser ao seu gosto. É bom lembrar que essa etapa da pintura pode ser que precise fazer, pode ser que precise várias camadas, né? Para a cor ficar bem forte. E sempre o pincel na mesma direção, para não ficar marca. Esse tipo de tinta não precisa diluir, né, para esse tipo de peça também. Então, fica mais fácil. As pessoas que quiserem se aventurar, que não tem prática em pintura, mas desejam fazer a peça, fiquem à vontade. Eu vou pintar deste lado também. A tinta ajuda porque ela, como eu estou colocando camadas finas, ela seca rápido, né? E cada detalhe tem que ser pintado. Não esqueça. Eu acho muito interessante que fique com esses dizerezinhos do papel embaixo. Mas se você quiser, mas se você desejar, pode passar várias e várias camadas de tinta que ele vai sumindo. Passa uma camada, deixa secar, aí passa outra camada. E assim sucessivamente. Eu vou lavar o pincel e vou chegar com um chapéu na cor marrom pronta pra gente dar continuidade à pintura da máscara. Estou fazendo a pintura, a tabuleta ornando com o careta. Eu fiz a pintura de prata
dos chocalhos de um lado e do outro a mesma forma. Lembrando que você pode utilizar as cores que você tem em sua casa, porque como a gente está falando de um personagem do carnaval, então quanto mais colorido, melhor. Sempre tendo cuidado com os detalhes nas laterais. Enquanto eu pinto um, eu deixo secar o outro e assim vai. Geralmente eu faço uma ordem de cores para que, por exemplo, eu utilizei o marrom aqui. Então, se eu for utilizar o marrom na tabuleta, eu permaneço pintando com o mesmo pincel e a mesma cor, né? E aí sucessivamente. Isso agiliza na hora da construção da peça. Isso agiliza na hora da construção da peça. Dou aquela olhada para ver se foi tudo pintado mesmo. Foi sim. Deixa de lado aqui. A parte do careta eu vou pintar de uma cor única, essa parte da máscara, e depois vou fazer detalhes. Eu retorno na parte de fazer detalhes. Vou fazer a pintura e aí vou deixar ao sol, e depois de colocar ao sol, a gente vem fazer os detalhes. Eu vim com a câmera mais perto para mostrar os detalhes. Eu pintei e aí eu faço uma ordem para a pintura. Se eu utilizo o marrom para pintar o chapéu e se eu preciso na tabuleta, eu continuo utilizando a mesma tinta e o mesmo pincel para agilizar na pintura, né? No processo. Da mesma forma, eu pintei de um lado e do outro e eu vou fazer a mesma situação de um lado e do outro do careta. Lembrando que se a peça for única, que eu vou fazer a união delas, você só precisa pintar de um lado, colorir de um lado. O do outro pode ser de uma única cor. Eu vou terminar na cor prata a máscara, colocar ao sol e depois a gente vem fazer os detalhes da máscara com as outras tintas, a sua preferência de cor. Deixando secar o sol e eu pintei de um lado e do outro. Enquanto a tabuleta e a máscara seca ao sol, eu fiz a impressão de proporcional, né? O nome Triunfo Terra Ditosa para colocar na tabuleta. E aí vai de acordo com o olhômetro mesmo. Faz os moldes, né? Da frase que você deseja colocar na tabuleta. Essa em especial vem do hino do meu município. E nós vamos transferir as letras para um emborrachado de nossas cores, das cores de sua preferência. E nessa transferência eu vou até colocar, vou até fazer uma para terem a forma, né? Vou fazer o P. Digamos que eu recortei do papel e do papel eu vou transferir para o emborrachado. Eu peguei as sobras dos emborrachados que eu tinha em casa. Então, por isso que são essas cores: verde, branco e
e amarelo. Ah, uma dica boa é que você pode fazer a frase com emborrachado. Mas nessa proposta eu decidi fazer colorido. E lembra que inicialmente eu pedi que tivesse uma tesoura pequena de ponta, justamente para que consiga recortar com calma esses detalhes da letra. Quanto mais você tiver paciência para recortar, melhor, porque o resultado fica maravilhoso. É bom também, outra dica, que a letra seja desenhada de maneira oposta, para que não fique a, a marca da caneta. Quando você vira, ela está sem marca. Cortado todas as letras, eu sempre reviso, né? Como eu já sei que o triunfo é de verde, eu coloco desta forma. Triunfo está com MPH por conta da grafia antiga. E aí é questão cultural da minha cidade, do meu município. Mas você pode, no caso, se reproduzir, colocar triunfo com N e F. Fiz no papel, agora eu vou fazer, deixar um pouquinho de lado aqui. Eu sempre faço letras a mais, nunca sabe se você vai precisar, enfim. Vou pegar um emborrachado verde e com o auxílio da caneta eu vou transferir a letra para ser recortada. Aqui, ó. Vou agora recortar e logo em seguida trazer a tabuleta e a máscara, que com certeza já está seca para fazer os detalhes. Para você fazer o processo de colagem, eu trago duas opções. A cola quente, se você é habituado a utilizar, ou a cola de silicone. Nessa etapa em especial de colocar as letras da tabuleta, eu colo com cola de silicone. Aqui eu colei cada letra e aí eu fiz a centralidade com a letra do meio para ter a questão da proporção, né? No olho mesmo, sem tanta regra, para também ajudar ao nosso processo criativo, né? Então, vou dividir novamente, vou escolher o O aqui. Como é palavra de número par, as letras, aí a gente tem ver ao olho mesmo. Quando é de número ímpar, dá para ter essa proporcionalidade mais fácil. É exemplo disso o terra, né? O centro da letra, aliás, o centro da palavra é o R. Então, eu fixo o R e depois vou colocando proporcionalmente as outras letras. Então, vamos lá. Estou passando o colar aqui no O. Pronto. Todas as letras coladas.
Eu só estou fazendo um lado, porque neste caso eu vou fazer a união das duas peças. Mas você pode utilizar uma peça separadamente. O que não impede de você fazer outra frase. Não precisa ser a mesma. Fazer outra frase deste lado. E aí para você colocar na sua parede, no lugar que você deseja. Eu vou reservar a tabuleta para secagem e pode ser no sol, pode ser ao sol. E pego o nosso careta e aí vou fazer os detalhes, vou pintar os detalhes que eu desejo na máscara. Sempre com cores fortes, eu gosto assim, mas fica a seu critério, como eu já disse. A tradição é que quanto mais o careta for colorido, melhor. Então, é o lado lúdico e interessante dessa arte. Bom, uma forma é esta. Ou se você não quer, se você não deseja fazer uma forma indefinida, vamos dizer assim, você pode pintar também a parte que você deseja. Eu trago essas cores porque remete muito a sertão, remete muito à minha região. Então fica algo exclusivo, uma característica única. E aí as pessoas podem perguntar a respeito do personagem, qual é a intenção desse personagem, qual é a intenção dessa arte. Gostei dessa forma. Então, deixo secar. Uma dica importante é porque, como tem um chapéu, o chapéu tem as fitas. E aí eu utilizei o papel machê da mesma forma de fitas. Fiz umas tiras do papelão que a gente utilizou para fazer o careta, para fazer a tabuleta. Coloquei em papel machê e ó, ficou bem duro. Neste caso, eu não preciso de colocar massa corrida, porque para ficar mais rústico, enfim. E aí eu vou colocar as tiras proporcionalmente aqui nas laterais. Posso colar tanto com cola de silicone, como também com a cola quente. Neste caso, eu vou utilizar a cola quente, tanto aqui como também na junção, quando estiver pronto, né? Vou colocar a cola quente, pressionar e aí eu volto com a peça pronta para mostrar para vocês. Selecionei as cores aqui para pintar as fitas, coloquei para secagem lá no sol. Todas as etapas de secagem eu estou utilizando o sol, né, para ser o processo mais rápido. E aí você você pinta na realidade as fitas da cor de sua preferência.
O bom dessa tinta é que ela seca rápido, né? Acredito que o papel absorve a tinta e ajuda nesse processo de secagem, né? E na fixação também da cor. Eu estou pintando duas da mesma cor porque vai ficar 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Então, sempre tendo essa preocupação. O que também não impede que eu faça uma fita, a coloração de cores diferentes, né? Terminando a pintura da última fita, vou colocar para secagem e aí eu retorno para unir todas as peças, né, na colagem. Agora sim, vamos para o processo de secagem. Retornei com todas as partes secas, tanto as fitas, como a tabuleta e o careta. E aí eu vou fazer o processo de colagem das fitas com a cola quente, as 3 do lado direito e as outras 3 do lado esquerdo. E depois vou fixar o careta com a cola quente. Também desta forma. Pode ser com cola de silicone, como também pode ser com cola quente, tá? Fica a seu critério. E como sugestão extra, eu trouxe tarraxas e dependendo da espessura da tabuleta e do careta, você tem que cortar essa parte aqui da agulha. Então, sempre as crianças com a supervisão dos adultos, tá certo? E se precisar de ajuda, solicite. É fácil o destaque. Ó, tirei uma parte, né? E ficou pronta para eu fixar. Aqui. E aí é só perfurar e aí não fica a ponta saindo de outro lado. Eu sempre coloco um pouco de cola para colocar a tarraxa. Cola, tarraxa. E aí eu trago depois para vocês verem o resultado. Tanto ele colado aqui, como as fitas e as próprias tarraxas. Para ver o resultado final. Pense na samba